Do meu temperamento, eu sou um pouco, às vezes, mais franco, óbvio, né? Por causa do trabalho, vida profissional, a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades para conter, né, coisas de comportamento em si. Não sou muito sociável, justamente por esse motivo, mas as pessoas que são próximas, né, da gente, assim, essas pessoas têm meu coração total. Mas eu tenho essa dificuldade também que a Clélia tem. Assim, eu não gosto de qualquer pessoa na nossa vida, de qualquer pessoa entrando. Realmente, eu não gosto de fazer laços à toa. Né? Porque laço é para não se desfazer. Então, exatamente. Laços são alianças, né, meu irmão? E assim, você fez uma pergunta para ela, né, como você falou que eu sou tímido, mas eu não gosto muito de compartilhar da vida pessoal, principalmente num contexto em que a gente está falando sobre Jesus. Perfeito. Né? Eu entendo pela palavra isso, porque eu entendo o seguinte, muitos casais que têm problemas buscam modelos, né? Buscam receitas, buscam o que essa pessoa faz, o que aquela pessoa faz. Eu digo o seguinte, os exemplos por si só eles não valem de nada. A gente não sabe a intenção por trás deles. Sim. Ninguém sabe como é o seu coração, como é o da sua esposa, como é o meu, como é o da minha esposa. Perfeito. Então, por trás das nossas ações podem ter más intenções. Enfim, ninguém pode julgar isso. Mas isso acabou, principalmente nas redes sociais, isso acabou virando um problema, porque inconscientemente as pessoas adotam modelos de casamento. E as pessoas que vão sempre a público expressar as próprias experiências para que entendam. Tá? Sim, experiência para mim é importante compartilhar desde que elas inspirem, não assim que elas sejam copiadas. Vou colocar dessa forma. Eu preciso entender a essência da experiência, o que levou àquela experiência, o que realmente fez aquilo. Porque em termos de personalidade, se a gente chega e fala assim, você quer ter um casamento feliz? Agrada a sua esposa, leva uma flor para ela todos os dias, diz que não é a sua personalidade. Isso não é espontâneo. Né? É óbvio que ela te conhecendo vai saber que isso não é espontâneo, isso não vai valer absolutamente nada. Mas você, às vezes, na sua personalidade, no seu comportamento, faz uma coisa que ela tem certeza que é espontânea e é tudo que você tem. Perfeito. Então eu falo assim, são comportamentos completamente diferentes. A gente fala de conceitos e conselhos, mas a gente precisa separar o que é prático, o que é conselho prático. Tá? Como você, ter mais tempo com seu esposo, com a sua esposa. Esses, para mim, são conselhos práticos. Agora, conceito para casamento dar certo é complicado. Sim. Porque, assim, primeiro pela fragilidade do próprio conceito. Né? O que é um casamento de sucesso? As pessoas idealizam um casamento de sucesso. E eu digo que fantasiam muito também. Exatamente. Geram muitas expectativas a respeito disso. Nada mais na verdade, os casamentos que não dão certo, nada mais são do que expectativas frustradas. Sim, né? Gerou então, tanta expectativa que frustrou, né? Eu projeto algo que eu gostaria que me agradasse. Então, quando você fala com um casal, não sei se vocês já conversaram com casais, como se fosse uma terapia, sim. Um vai falar alguma coisa, é sempre assim, ele não faz o que eu gosto, ela não faz o que eu quero, e sempre está baseado em quem pode ter mais, não é quem pode dar mais. Quem pode ser, né? É verdade. E aí eu fico assim, pensando, né? Fico como aquele fariseu que chegou para Jesus perguntando para ele, qual que é o principal mandamento da lei? Né? Jesus resumiu todos eles em um só. Amar o Senhor teu Deus, resumindo, sobre todas as coisas. O próximo como a ti mesmo. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, disso depende toda a lei e os profetas. Então as pessoas... Essa analogia para mim ficou muito clara no sentido de que as pessoas estão procurando o que é mais importante na lei. Porque é impossível cumpri-la completamente, né? Devem ter percebido isso. Mas qual que é? O que é o primeiro mandamento da lei? Quando Jesus resume isso, ele deixa todas as outras coisas de lado. E é uma coisa que eu sempre falo muito. Vocês têm filhos. Sim. Tem alguns conceitos, algumas pessoas que sempre falam de amores diferentes, né? Amor ágape, amor não sei o quê. Eu entendo que amor tem expressões diferentes, mas amor é um só. Amor tem a mesma essência. Confirmo. E aí, amor, como descreve em Coríntios, né? Amor, além de tudo suportar, tudo sofrer, não busca os próprios interesses, mas de quem se ama. E aí entra aquela questão. Ninguém ensinou vocês a ser pais. Né? Não é uma coisa que você faz um curso. Não tem escola, não tem nada. Tem mesmo. E principalmente, ninguém fica
Não é feito de conceitos, não. Não, e ninguém fica para vocês dizendo o seguinte, ó, vocês precisam se sacrificar pelos filhos de vocês. Né? Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, seus filhos vão chegar, vocês vão ter que abrir mão de muitas coisas, vão ter que, né, abrir mão de desejos pessoais. Não é uma coisa que é ensinada e não é uma coisa que você pensa a respeito. É uma coisa que você faz por uma consequência, por um princípio. É essa, vamos dizer assim, é essa a essência do que eu entendi realmente sobre o amor de Jesus. E aí eu falo, não se limpa o copo do exterior para o interior. Perfeito. É do interior para o exterior. Interior pro exterior. Então que as pessoas tenham sabedoria ao ouvir, né, vamos dizer assim, exemplos, experiências, em discernir o que é realmente, o que seria a intenção por trás daquilo, porque esse é o princípio. Sim. Se leva a essa ideia de amor, é algo que a gente se doa, né, se sacrifica, essa é a essência, porque em muitos momentos você vai ter que fazer alguma coisa que a Clélia, Perfeito. né, Perfeito. gosta e que você não gosta. Perfeito. Coisas que são importantes para ela e não são importantes para você. Sim. Mas por serem importantes para ela, se tornam importantes para você. Amar é O abrir mão, objeto né, em si, E o objeto em si, ou a ação em si, ela não significa muito. Sim. É a ideia da oferta da viúva em si, né? Sim. Jesus pergunta para os discípulos quem que deu mais, né, dinheiro aqui. A gente colocava saco de dinheiro. Então a gente está olhando para os casais pensando, nossa, esse faz tanto. Exatamente. Essa faz tanto. E aí, Mas a intenção do coração, assim, quem conhece? A gente olha, ou está Só sobrando, assim, né? Ou está sobrando, não é tudo que Perfeito. tem. Está sobrando, por facilidade de comportamento, enfim. Perfeito. Tem gente que é muito mais amorosa, muito mais carinhosa, tem gente que é muito sisuda, não dá carinho. Então, assim, um gesto de carinho de uma pessoa muito sistemática, né, como era antigamente, nossos avós, uma expressão de carinho dessa pessoa é muito mais valiosa para quem está perto do que, né, uma expressão de carinho de uma pessoa que sai abraçando sempre, beijando sempre. Confio. Então, a ideia vamos dizer assim, é enxergar isso por trás. Sim. E se tiver doação de ambas as partes, a gente consegue enxergar isso. Sim. Né? A gente não fica idealizando uma coisa que seria agradável para mim. E às vezes eu não consigo dar para minha esposa o que ela precisa. Né? Uhum. Enfim, eu não consigo, o que ela desejaria, pelo menos na carne, né? Pelo menos fisicamente, que eu estou dizendo, assim, queria que fosse mais sociável, às vezes a gente sai mais com casais de amigos, enfim, eu dou o meu máximo nesse sentido, mas às vezes não seria o suficiente, mas eu entendo que hoje ela olha e fala assim, não, isso aí é o máximo. Sim. Então eu olho para ela também, sei o máximo dela, sei o limite. Aí a gente começa vamos dizer assim, a nivelar nossas expectativas. Tá? A gente, na verdade, abandona as expectativas. Perfeito. Deixa ela num canto assim, ó. Eu gostaria, mas porque se não alcançar, realmente é o que vai frustrar, né? Sempre, né? De fato. Mas eu deixo ela no canto, assim, se forem atendidas, ok. Se não, não significa nada, né? Assim, não afeta, não pode afetar nada. Perfeito. Quem fala... Quando eu disparo a falar também, é bonito, né? Vou falar de Jesus. Vamos escutar ele falar. Mas eu falo, poxa, a gente precisa voltar ao princípio do negócio. A gente está sempre olhando as ações. É como se a gente estivesse pregando a lei. Sim. Entendeu? É mais ou menos o seguinte, as pessoas hoje pregam o evangelho dessa forma. Elas Tem vão falar de Jesus, maneira, elas assim. não falam de Jesus. Elas falam que está certo, que elas estão fazendo certo ou que estão fazendo errado. Ou se que você está aí é errado. A Bíblia diz que você precisa fazer assim, 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 assado. Não prega Jesus. Olha, a Bíblia ensina o quê? Que você precisa amar o Senhor acima de todas as coisas. Exato. Vou te apresentar Ele. Ele é essa pessoa aqui. Exatamente. Ser Jesus. Quando você amar, todas Agora, as coisas vão ser acrescentadas. Quando você ali. ama, eu até comentei isso, a gente faz uma reunião em casa na quarta-feira. Quando você ama, você enxerga pela perspectiva. Mesmo que você não sinta igual, você sente na obrigação de enxergar pela perspectiva de quem Sim. você ama. Então, simples, né? Quando você vai agradar alguém, quer dar um presente de aniversário para alguém que você gosta, você vai dar o que você gosta? Sim. Você vai dar o que o outro óbvio, gosta. mas o que a gente faz? A gente faz uma pesquisa, Sim. assume a perspectiva dessa pessoa e aquilo que talvez não seja importante para mim, para a gente vai continuar não sendo, mas a gente entende que é importante e aí a gente faz. Essa, vamos dizer assim, essa é a essência até das nossas ações para com Deus, porque a gente não entende como Ele pensa. Exatamente. Na sua interesse. Né? Então, eu entendo o que Ele quer. Aí sim, se Ele quer que a gente o ame, independente da razão, a gente faça o que o agrada, essa é a essência de tudo. O resto tudo é consequência disso. Casamento é consequência disso. Relacionamento com os filhos é consequência disso. E aí eu falo igual o Paulo, não que eu tenha alcançado essas coisas. Por isso que eu não gosto do exemplo pessoal. Mas se a gente perseguir e se aperfeiçoar nisso, aí sim.
Cara, e você entendeu, aí você entendeu e compreendeu o amor. E ninguém precisa ficar ensinando nada. Assim como o exemplo do pai e do filho. Ninguém precisa ficar te obrigando a fazer o certo, porque você ama, você está engajado nisso. Perfeito. Aí saiu do conceito e virou uma verdade. Exatamente. Jesus é a verdade, né? Isso muda tudo.